Salve pessoal! Então, esse é o terceiro vídeo para a prova de vocês, tá? O primeiro vídeo dos contratualistas. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho do Grotius, tá? Lembrem-se, vocês têm Grotius, Hobbes e Rousseau para a prova. E isso é devido à construção da teoria da justiça que a gente está tentando preparar, que a gente está tentando acertar nesse bimestre, tá? Então, lá no finalzinho de Rousseau, eu vou aduzir algumas questões a respeito da teoria da justiça, mas eu vou tentar lançar observações dentro dos próprios autores, já para vocês terem essa familiaridade, para vocês terem uma fonte a mais, ok? Vou tentar manter esse vídeo mais curtinho que os outros, que deram uma média de 27 minutos. Então vamos lá. O que é que vocês têm que saber do Grotius? Primeira coisa, lembrem-se que o Grotius, a origem do Grotius, ela basicamente influenciou pesadamente a filosofia que ele produziu. Então ele era dos Países Baixos, né? E a família dele tinha ligação profunda, né? Justamente na terra dele, na cidade dele, em Delft, né? Eles tinham uma ligação profunda com a realidade política daquele lugar, eles tinham uma ligação profunda com as figuras mais proeminentes da vida política daquele espaço, e isso fez com que ele se tornasse com que ele ganhasse um tipo de educação que, além de ter sido refinada, evidentemente levou a determinada paridade no que diz respeito às escolhas filosóficas e às escolhas teóricas que ele acabou fazendo, tá? Lembrem que essas escolhas filosóficas e teóricas que o Grotius realiza, ele vai colocar dentro da obra dele de uma maneira um pouco mais incisiva, por conta das escolhas e por conta da maneira como ele passa a enxergar as forças de legitimação dentro do contexto específico da produção filosófica dele. Quais são as grandes preocupações da filosofia do Grotius? A exemplo das outras filosofias do contratualismo, suas grandes preocupações giram em torno da realidade e da estrutura do Estado e da constituição do direito. Então, basicamente, nós temos dentro do contexto específico dessa produção, dentro do contexto específico de produção do Grotius, essas duas preocupações centrais. A nossa análise da obra, desculpem, do Grotius, ela focou de uma maneira mais primordial, de uma maneira mais incisiva, nos aspectos dirigidos para uma percepção do direito e das divisões internas desse direito, já que na percepção dele, a realização específica das construções teóricas adviria em um sentido direto de determinadas explorações, que são basicamente explorações de leis que estabelecem e arregimentam as forças de realidade. Então, basicamente, ele vai inserir um conjunto de compreensões de análise que vão afetar profundamente a filosofia política, mas que estão ligadas à realidade das leis e de como essas leis regulamentam seus espaços, regulamentam as realidades sob estudo, sob enfoque. Ok? Então, a primeira coisa, que influencia, quais são as filosofias que influenciam o pensamento do Grotius? Grotius é pesadamente influenciado pelos princípios do racionalismo. Antes mesmo de chegar a ele, lá em Descartes, eu comentei com vocês que a filosofia que o Grotius propunha era uma filosofia que revisitava certos princípios do racionalismo e que tinha o condão, tinha a força de esclarecer determinados valores éticos e traços especificamente afeitos à filosofia ética a partir desses critérios do racionalismo. Então, basicamente, essa é a força principal, a força primordial que rege a filosofia do Grotius. Obviamente, o enfoque dele é o enfoque da filosofia política, e como eu coloquei para vocês, ele é um dos primeiros autores que incorpora de uma maneira mais visível para nós, dentro do nosso esquema de estudo, aquilo que nós vamos colocar na modernidade como uma preocupação de pensamento derivada da política e constituída para a política. Então ele basicamente sofre influências pesadas desses grupamentos, dessas classes às quais ele pertence, do modo de vida que ele leva e assim por diante. Ao mesmo tempo ele influencia profundamente a sua filosofia, tentando justificar os encargos apresentados por esses espaços políticos. Então, basicamente, ele é um racionalista, se preocupa com a filosofia política e tem influências políticas pesadas na sua filosofia. Agora, como essas influências permitem construir uma filosofia que tenha mais visibilidade e que está caracterizada justamente por ter esses tons mais pesados e mais dirigidos para o âmbito específico do direito da agência e do direito de punir, que são os dois focos principais do nosso estudo. Bem, para começo de conversa, é necessário lembrar que o Grotius participou da vida cortesã e, além disso, ele também tomou parte, ele também participou em vários momentos, né, passou um bom momento da vida dele, lidando com a Companhia das Índias e mexendo com a possibilidade dessa busca de espaços de exploração externos naquela zona, aquelas áreas franqueadas pelo
reinado dos Países Baixos ali dentro da Europa. Isso significa basicamente que ele enxerga as relações de poder de uma maneira um pouco mais ampla. E aqui nós temos o primeiro tom efetivo da filosofia do Grotius. Esse primeiro tom efetivo, ele determina para nós uma preocupação essencial com o fenômeno político, mas sempre baseado na estrutura das relações de poder. Lembrem bem disso, porque tanto Grotius quanto Hobbes estão baseados mais proeminentemente nas relações de poder e apenas secundariamente em relações de justiça ou em relações derivadas dos fenômenos éticos. Ainda que o Grotius, nesse caso, vá utilizar determinados trechos do discurso ético para justificar certas decisões e certas inclinações da sua filosofia. Na mentalidade do Grotius, a primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte: todas as coisas são acessíveis à compreensão racional desde que nós tenhamos, dentro dessa quadratura racional, a possibilidade de promover resgates instrumentais que representam basicamente a expressão de certas leis que regulamentam o espaço, que regulamentam a natureza e que vão, por fim, regulamentar a nossa própria vida. Veja, então, para ele, todas as vezes que nós buscamos a compreensão racional de algo, a tradução primordial é pelas leis. Nesse sentido, vão existir leis naturais, e essas leis naturais vão ter características mais densas no sentido de suas formas, elas são meio que não passíveis de transformação, então eu só as compreendo e por meio da compreensão delas eu lido com a realidade delas. E em oposição a isso eu tenho leis que são colocadas pelos indivíduos, pelos seres humanos, como por exemplo as leis que constituem o ordenamento jurídico. E essas leis, essas sim têm a forma delas mais maleável, porque como sou eu que decido, como somos nós seres humanos que decidimos como montá-las, que conteúdo nós vamos enfatizar, quais conteúdos nós vamos deixar de lado, no momento em que nós construímos essas leis, os espaços determinados dessas formas permanecem permeados pelas nossas próprias capacidades de decisão. E aí, em cima disso, ele vai começar a arquitetar toda a filosofia política dele. O interessante no Grotius é o seguinte: ele entende de fato que existem esferas estruturantes de estados soberanos, mas a compreensão dele a respeito de estado soberano ela é muito diferente da nossa e é muito distinta inclusive da dos seus contemporâneos. Basicamente a gente está falando ali da segunda e da terceira décadas do século XVII, momento em que a obra vai ser produzida de maneira mais vigorosa, e nesse período, eu comentei com vocês, existem várias transições da linha de pensamento que ele segue, mas uma coisa permanece: nós construímos o nosso pensamento por meio da compreensão de leis, quer sejam leis naturais, quer sejam leis humanamente criadas. E essas leis, ou bem são, como as naturais, rígidas, ou elas têm uma forma maleável, como as leis humanamente criadas. Com base nisso, ele vai ter uma preocupação mais enfática, por conta da sua busca pela realidade política, com o sentido específico das leis que nós construímos. Porque são essas leis, na percepção dele, que vão explicar o comportamento humano, determinar como ele vai funcionar e que vão estabelecer as estruturas de Estado. E aí ele busca uma compreensão curiosa, que é justamente aquela que permite fazer o salto da individualidade para o âmbito social ou coletivo. Essa preocupação permeia os pensadores da modernidade de uma forma geral. O Grotius ele não tem uma explicação lá muito clara, muito incisiva, muito confiável para a maneira como nós chegamos a essas coletividades. A única coisa que ele vai dizer a respeito, em um sentido mais específico, é que em origem, quando nós não estamos reunidos numa sociedade, não estamos reunidos em comunidade, nós permanecemos dentro do contexto de uma guerra de todos contra todos. Então, o estado de natureza do ser humano é um estado conflitivo. Tá? Esse é o primeiro desenho do estado de guerra de todos contra todos, que depois vai ser revisto lá na literatura do Hobbes. Desculpem. Aqui, no entanto, nós não precisamos de explicações mais específicas a respeito do porquê isso acontece. O Grotius ele simplesmente vai dizer para nós o seguinte: tem duas forças que demonstram a maneira de nós tentarmos desenvolver as nossas próprias existências uns perante os outros. E essas maneiras, elas estabelecem essa disputa em estado de natureza como sendo a condição mais primordial, a condição comum, a condição natural do nosso comportamento. Ele vai dizer assim: primeiro, é claro que nós temos como um dado universal que todo ser humano quer preservar a própria vida. Razão pela qual, para preservar a sua vida, ele vai fazer o que for necessário.
Num segundo lugar, ele também se sabe que a vida não é pura e simplesmente preservada pela defesa imediata. Tem coisas que nós precisamos ter à mão para que nós possamos proteger as nossas vidas. E essas coisas entram daí no regime de necessidade. Então ele vai dizer, as duas forças que estabelecem o comportamento humano a partir de leis naturais, por assim dizer, são vida e necessidade. E essas duas construções primordiais estabelecem no estado de natureza os espaços de conflito. Contudo, nós sabemos que nós não vivemos nesse estado de conflito permanente. A partir do momento em que nós criamos uma sociedade, o que ele vai nos dizer é muito simplesmente o seguinte: quando nós criamos uma sociedade, nós passamos a entender que aquele instinto de sobrevivência agora passa a exigir um sistema de cooperação geral entre nós. Porque se antes eu só tentava sobreviver, a partir do momento em que uma sociedade passa a existir, sua única finalidade é a de reforçar o ponto de vista que nos torna solidários uns aos outros. Então, além de eu respeitar os outros, eu também tenho que ter em mente que, para além desse respeito, um certo limiar de cooperação tem que existir. Isso, na mentalidade dele, vai ser essa sociedade civil, vai ser o universo colocado sob o regime, sob o poder de um determinado Estado. Notem de novo que a gente faz um salto e não tem lá justificativas muito claras para isso. Tudo bem, não importa. O fato é que ele vai pegar uma estrutura que vai ser comum, razoavelmente comum a ele e a alguns outros contratualistas. Notadamente, é uma estrutura de raciocínio semelhante à do Rousseau, mas muito diferente em conteúdo. O que ele vai dizer? Se eu preciso das coisas que me deixam vivo e das coisas que me permitem a preservação, no minuto em que eu instaurei esse modelo social e passei a viver em uma sociedade civil, eu absorvi esses modelos e trouxe eles para cá. Quando eu trouxe eles aqui para dentro, eu criei, na linguagem social, dois direitos. O primeiro desses direitos, o direito à vida, e o segundo desses direitos, o direito à propriedade. De modo que ele não está explicando para nós, desculpem, exatamente como acontece o processo através do qual nós organizamos esse meio, mas ao mesmo tempo ele coloca as razões pelas quais esse meio passa a se sustentar. E ele vai dizer, a partir do momento em que eu tenho esses dois direitos, eu exijo que as pessoas entre si tenham como primeira preocupação respeitar o direito dos outros, de modo que o direito que elas têm também seja respeitado. Então, eu respeito a vida e respeito a propriedade do outro. E o outro faz o mesmo por mim. A partir desse momento, e aqui a gente começa a entender por que a modernidade instaura um direito civil de caráter meramente proprietário, de caráter patrimonial, a gente começa a entender como Grotius vai desenhar as estruturas de Estado e como ele vai conceber a organização jurídica dos espaços ocupados. Ele vai dizer assim para nós, olha, sabendo que existem esses dois direitos, eu tenho que entender que como eles são deposição em leis de forma livre, ou seja, que elas são admissão nos ordenamentos jurídicos, de leis naturais do comportamento humano, ou seja, do terreno ético, cujas leis têm formas mais rígidas, elas têm necessariamente que ser respeitadas e não importa por quem. E a partir desse momento ele vai dizer para nós, cidadãos se respeitam mutuamente, mas também o governante tem que respeitar esses direitos. E agora ele começa a entretecer toda uma carta de detalhes que vão explicar mais especificamente como esses direitos procedem e como eles são colocados. Ele vai dizer assim, não é só o cidadão que vive pela pauta desses direitos. Também as coletividades vão ter essa preocupação. Só que se para dentro delas esses direitos servem como limiar de organização e respeito, para fora delas a preocupação se estende. Porque aqui dentro é fato que esse Estado, portador de poder soberano, consegue regular suas relações. Mas e lá fora como é que fica? Veja, primeiro, lá fora esse Estado tem adversários e está em constante disputa. Então o que ele está dizendo basicamente é que o Estado olha para os seus pares, olha para os seus semelhantes lá fora, para outros estados, e em território estrangeiro não há uma diluição plena dessas condições gerais de disputa. E isso ele vai colocar lá quando ele escreve sobre o direito de guerra, sobre o direito de paz, ele vai fazer uma comparação desses dois grandes universos, e estabelecendo essas duas grandes colunas, ele vai dizer para nós o seguinte, se no direito interno eu estabeleci a paz e protegi meu cidadão, no âmbito externo, eu também devo entender que para haver uma sobrevivência, um estado de sobrevivência mínimo,
também vai ser necessário, às vezes muito mais interessante, que eu comece a desenhar determinadas regras e comece a compreender a minha relação com outros estados dentro do contexto dessas regras. E aí ele vai dizer para nós o seguinte: eu sei que lá fora eu vou perseguir as minhas necessidades e o estado da minha sobrevivência, protegendo antes de tudo os meus cidadãos. Afinal das contas, se eu sou o governante, esse é meu dever. Eu tenho que fazer isso. Agora, a partir do momento em que eu vou buscar essas soluções externas, a busca que eu promovo dessas soluções externas me permite fazer o resgate através do uso da força dos elementos que eu preciso para sobreviver. E aqui começa o complicador, porque tecnicamente o circuito constitutivo das obrigações formais está colocado para dentro da nação e não para fora. E ele vai dizer assim: para que haja uma preservação em sentido extenso e em sentido material adequado, é preciso também considerar que a guerra em si e por si, passado esse filtro civilizatório, não mais obedece às condições de guerra de todos contra todos que a natureza colocava. Agora, ela passa a obedecer também a determinadas realizações de caráter convencional, as quais estabelecem limites para a guerra. E aí ele vai dizer que existe, dentro do contexto da guerra material, um tipo de guerra que é aceitável, que é chamada de guerra justa. Desculpem. Esse modelo de guerra justa vai encontrar forças legitimadoras em 3 pontos distintos. Quais são? Primeiro desses pontos, a guerra está legitimada para acontecer se ela existir no sentido de uma autopreservação. Ou seja, o Estado foi atacado e está lutando para se defender. Até aí tudo bem. Segundo, a guerra pode acontecer se um Estado persegue elementos necessários para sua sobrevivência. Aqui já começou a complicar. Porque eu posso justificar qualquer movimento de guerra no sentido específico de buscar expoliar outras esferas e outros espaços, tirando desses outros espaços aquilo que preciso. Só que na mentalidade do Grotius, a questão não é tanto de uma tentativa desesperada de acumular mais recursos, mas de reequilibrar espaços que estão em desequilíbrio. Ele tem coisas das quais não necessita, eu vou lá e pego para mim. E tem um terceiro momento, esse terceiro e último, eu defini de uma maneira mais simples, mais direta, através do empréstimo de um termo das linhas de pensamento da França do século XIX, principalmente do século XX. Basicamente, eu disse para vocês que a guerra poderia acontecer se houvesse uma justificativa civilizatória para essa guerra. Como assim? Ao mesmo tempo em que eu tenho que fazer guerra para me preservar, para me proteger caso eu seja atacado, ou para atender a certas necessidades, pode ser que em alguns casos os espaços em que eu estou buscando enfrentamento sejam espaços em que os indivíduos não têm as mesmas relações com produção e com sobrevivência que eu tenho. Ou seja, eles não conhecem regime de propriedade, eles não sabem como é que funciona um regime de produção propriamente dito, eles simplesmente vão lá e coletam da natureza aquilo que eles precisam. E quando isso acontece, o que o Grotius vai dizer para nós é o seguinte: como esses indivíduos não têm noção clara do que significa produção e propriedade, eles não sabem se eles usam o bastante ou se eles estão impedindo outras pessoas de alcançar o que elas precisam, muito embora eles não precisem dessa reserva de elementos para satisfazer suas próprias necessidades, de modo que eles deliberadamente causam prejuízo a outras pessoas se eles não têm consciência do que fazem. Por conta disso, está justificada a minha ação violenta de tomar o espaço e vincular esse espaço à propriedade, às vezes inclusive submetendo esses indivíduos à força e expulsando esses indivíduos do espaço que eu quero ocupar. Ou seja, basicamente esse argumento, por que eu usei a ideia de um argumento civilizatório? Eu fiz uma comparação para vocês em sala, eu usei o Coração das Trevas, do Joseph Conrad, tem outros textos, né, As Brasas do Marai, tem vários textos que eu citei lá, e que eu não preciso citar esses, também poderia citar coisas mais afeitas ao próprio processo de colonização, mas esses textos eles demonstram essa exata sensação. O colonizador ele chega em determinadas regiões, aponta o dedo para o colonizado e diz que o colonizado não compreende a relação de produção e por isso ele desperdiça o que está ao redor dele, né? Esse argumento é o exato argumento utilizado no Coração das Trevas, quando eles vão falar sobre a colonização no interior da África. E aí, por conta disso, essa preocupação central que aparece, ela permitiria ao conquistador avançar sobre o conquistado, tomando seus bens e produzindo para si, em virtude desse tom civilizatório que ele oferece. Então tem 3 razões nesse sentido que permitem fazer guerra justa. Uma, em defesa
2, para atender necessidades. 3, uma derivação da segunda, né? Para civilizar, para levar essa noção de propriedade em regiões que não têm noção de propriedade e, por isso, aproveitar melhor os recursos que lá estão alocados. Agora eu quero que vocês pensem no seguinte: cada uma dessas justificativas tem uma razão de ser, né? As duas primeiras estão intimamente ligadas ao poder soberano de uma coroa, que na época o Grotius apoiava. A terceira está ligada à participação dele na vida de trabalho da Companhia das Índias. Justamente ele dizia que a Companhia das Índias tinha o direito, a prerrogativa de avançar sobre esses territórios, tomando-os e colocando sob regime proprietário. Só tem um problema: a Companhia das Índias era uma empresa privada, um grupo privado, uma empreitada privada. E agora? Eles podem fazer guerra? E aí entra o último ponto do Grotius, né, que lá no Rousseau nós vamos descobrir, pelo menos o Rousseau sugere, teria sido escrito porque o Grotius está irritado agora com a coroa, já está numa situação de atrito, numa situação de contraposição à coroa, e vai completar essa ideia de uma maneira um pouco de dor de cotovelo, né? Ainda que antes disso ele tenha na realidade usado essa justificativa, até onde eu vejo, para reforçar a possibilidade da Companhia das Índias fazer guerra por conta própria, sem a necessidade de um Estado ou de uma coroa. O que ele vai dizer? É sempre lícito para alguém empreender combate se os elementos necessários para sua sobrevivência não estão disponíveis e tem alguém impedindo que eles alcancem, que eles obtenham. A autopreservação, ela governa tudo. Essa é a lei natural que governa tudo. E aí, por conta disso, o ponto central dele passa a ser: se aqueles indivíduos impedem que eu chegue naquele elemento que é necessário para a minha sobrevivência, eu tenho a prerrogativa de fazer guerra contra eles. A partir desse momento, a guerra justa não é apenas a guerra empreendida entre monarcas, entre estados. É também a guerra empreendida por grupos privados, contra outros grupos privados, contra outros estados e até mesmo contra o seu estado, se ficar claro que o monarca está impedindo o sujeito, que o governante está impedindo o sujeito de sobreviver. Então aqui a gente começa a entender basicamente como Grotius pensou o problema da organização do Estado e do direito. Para ele, tudo parte da autopreservação. E o próprio Estado tem esse mesmo instinto de autopreservação quando luta com outros Estados. Tem toda uma discussão que na realidade quem vai travar é o Rousseau a respeito disso, então não vou comentar aqui. Só guardem essa ideia, porque lá na frente, ali no último vídeo, eu vou revisar esse tema com vocês e vocês vão lembrar das aulas. Existe um dizer central aqui. O fato é que aquele estado de natureza que coloca todo mundo em conflito persiste na existência de conflito entre estados. Depois a gente volta a esse assunto lá no último vídeo. Agora, isso que a gente acabou de colocar começa a conformar aquilo que é chamado de direito das gentes. Então, o direito das gentes estabelece os parâmetros centrais da guerra justa. E ele também estabelece que, dentro dos parâmetros da guerra justa, existe um modelo de batalha que deve ser levado com justeza. Por exemplo, Grotius reforça, e isso vai ser importante lá no Rousseau, que um indivíduo só pode combater outros combatentes, e no minuto em que ele removeu as armas desses combatentes, ele já fez o bastante. A guerra serve para submeter o outro à sua vontade, às suas necessidades, não para destruir ou aniquilar o outro, de modo que o civil está sempre protegido. Depois a gente vai ver as críticas que o Rousseau tem a fazer a esse modelo. Mas mesmo assim, então, existe um circuito de proteção mínima para o cidadão. E isso é interessante porque, de alguma maneira, as guerras do 17 e do 18 materialmente não matavam em conflito pessoas não diretamente envolvidas no conflito, ainda que muitas vezes elas acabassem perecendo, morrendo por conta da falta de recursos, por conta de doença, por conta de exiguidade de alimentos e assim por diante, tudo isso trazido pela guerra. Veja, esse é o primeiro bloco, que é o chamado direito das gentes, tá? Pode ser que eu peça lá para vocês, provavelmente eu vou pedir bastante coisa do Grotius em verdadeiro ou falso. Talvez eu peça para vocês explicarem o direito das gentes em Grotius, ou talvez eu peça para vocês explicarem o conceito de guerra. O mais provável é que eu peça para vocês me explicarem o conceito de guerra. Quais são os 3 tipos de guerra justa, e daí o que significa a guerra, a tal da guerra injusta, que é basicamente a guerra feita fora desses circuitos, e essa guerra que, portanto, leva à possibilidade de uma guerra justa pela parte ofendida, né? E, além disso, a ideia de guerra privada. Desculpem. Dentro desse contexto todo, eu quero que vocês pensem agora, num segundo momento, naquilo que ele chama de direito de punição. Tá? Esse é um dos grandes eixos das construções jurídicas modernas. Né? Então, a construção jurídica moderna ela incide e ela usa muito a questão do direito penal como um instrumento de controle. O que ele vai dizer sobre a questão do direito de punir? A mentalidade dele é muito diferente da mentalidade dos outros contratualistas. Para ele,
o ilícito que é cometido, porque ele parte dessas duas bases, sempre de uma ofensa possível a essas duas bases, e portanto ao soberano, que também procura a proteção dessas duas bases, vida e propriedade ou necessidade, né, vertida em propriedade, ela basicamente é sempre uma agressão a determinadas leis naturais e as suas consequências dentro do âmbito cívico. Por conta disso, na cabeça dele, a determinação da punição nunca é uma acoplagem, como a gente vê hoje, como a gente vê nos movimentos pós-kelsenianos, uma acoplagem a realidades e movimentos de caráter, que tenha caráter fictício, que tenha caráter convencional. Né? Então a conduta é uma, a sanção é outra, a acoplagem entre as duas, segundo Kelsen, é convencional. Aqui não. Na realidade, cada conduta será determinada como uma conduta ilícita em consequência dos seus atributos antiéticos e, portanto, né, imorais, e por conta disso receberá também em um sentido natural determinado sentido ou determinado espírito de punição. Tá? Então a determinação da punição advém especificamente do terreno ético e não tem nada de convencional. Basicamente a razão pela exploração dos limites éticos vai permitir a extração imediata e direta dessa punição em relação à condição ética da própria ofensa, da própria agressão. E a partir daí você começa a ampliar o espaço e as características dessa punição, permitindo que ela vire suplício sobre o corpo. Uma coisa com a qual o Grotius não era estranho, né? Ele realmente tinha familiaridade com isso e ele apoiava essa noção em determinado momento. Né? Aquela noção de que o indivíduo que acaba cometendo o crime se coloca numa posição de inimigo da sua sociedade, seu soberano do seu estado, fica aqui vitalmente presente, extremamente presente, certo? Então seria basicamente isso. O direito de punição ele tem características éticas, ele pertence ao interior, ao âmago das realidades de cometimento do ilícito e das características de antiéticas e imorais, e por conta disso permanece dentro desse circuito sólido de diálogo e ao mesmo tempo tem uma justificação, uma densidade legitimadora um pouco mais pesada, ainda que em termos de linha de raciocínio fracasse fragorosamente. Só para fechar a questão aqui do Grotius, então, que eu já estou avançando bastante no tempo, lembrem-se da discussão sobre a questão soberana nele e lembrem-se que a aplicação da punição é um ato de determinação do soberano, já que ele guarda, já que ele reserva a instrumentalização da ética nos espaços de construção civil, ele automaticamente impõe sobre esses indivíduos a pena em virtude do exercício do seu poder soberano. Mais um elemento que vai virar um elemento crítico lá na frente. Desculpem, só para encerrar de vez, lembrem-se que existe uma distinção nas forças legitimadoras colocadas por Grotius. E cuidado porque eu posso perguntar isso, tá? Convencionalmente, nós entendemos que Grotius trabalha com convenções, tá? Ou seja, ele vai trabalhar por parâmetros racionais, mas ele é um justnaturalista, tá? Que compreende racionalmente a ética. Só que de 1620 e poucos até 1634, alguns dos livros dele mudam um pouco na justificação e vão resgatar a figura de Deus. Ainda que ela não seja consistentemente colocada nas suas legitimações e fique mais como uma figura de consolidação, mais como uma espécie de proteção em relação a possíveis estados de argumentação contrários, ou talvez alguma crítica que os setores mais ortodoxos de concepção social ali possam jogar contra ele, tá? Então, convencionalmente, nós vamos entender que tudo nele é convenção e, portanto, resultado de linhas de raciocínio. Tá? Ele vai trazer para nós, na realidade, uma das primeiras estruturas formais do jusracionalismo. Então, guardem isso com vocês, guardem esse princípio, só lembrem que existe essa distinçãozinha aí de uma fase para outra, para que vocês tenham em mente que vai haver algum tipo de ruído no discurso dele em algum momento. Tá? Eu me servi do direito de guerra e do direito de paz, dos prolegômenos, do direito aos mares, enfim, algumas obras, mais alguns comentadores, né, só para vocês terem uma ideia. E esse é o contexto geral do Grotius para a prova, é isso que vocês precisam saber. Repassando, né, então vocês têm que conhecer basicamente as motivações políticas do pensamento de Grotius, por que ele constrói a filosofia política dele nesse sentido, aplica a racionalidade na compreensão do Estado, na compreensão de fundamentos éticos, e entende que essa compreensão leva à estruturação de leis naturais de caráter formal rígido, ou de leis humanamente concebidas de forma mais maleável. Dentro desse contexto, vocês têm dois grandes ramos do direito que vão estabelecer as pautas formativas do Estado soberano. De um lado, direito da agência, de outro lado, direito de punição.
direito da Gentes coloca as concepções de guerra justa e injusta, sendo 3 as razões centrais para a guerra justa. Primeira dessas razões, a defesa em relação ao ataque ou autopreservação. Segunda dessas razões, a estruturação, a satisfação, perdão, de necessidades. Terceira dessas motivações centrais, a possibilidade de um processo civilizatório exterior. Por outro lado, o direito de punição vai determinar a possibilidade de ligar determinadas formas de crime cometido ou determinadas quebras comportamentais como sendo naturais ao campo ético. A punição também é natural ao campo ético e a aplicação é por poder soberano. Todas essas estruturas de direito estão ligadas a duas especificidades que advêm do estado natural de guerra de todos contra todos, quais sejam o teu direito à vida, teu direito a satisfazer suas necessidades, resumidos, portanto, em direito à vida e propriedade dentro das organizações civilizatórias. Lembrem dessa dificuldade que existe da transição de justificações legitimadoras na obra do Grotius, mas tenham em mente sempre que ele é um jus racionalista que vai tentar entender racionalmente a ética. E lembrem que o pensamento do Grotius estabelece a determinação soberana com a extensão do espaço de conflito para dentro do espaço de guerra, bem como com a manutenção de decisões punitivas como sendo decisões soberanas e decisões políticas como sendo decisões soberanas. Tá? Desculpem o resumo estendido aqui, mas é só para vocês terem um bloco desses 8, 9, 10 conceitinhos aí que vocês precisam saber de Grotius, beleza? É isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto com o Hobbes para vocês e depois terminamos com Rousseau, ok? Qualquer coisa, estou à disposição. Procurem os monitores, procurem por mim e é isso, pessoal. Aquele abraço.